Há 20 anos, a Faculdade Qualitas oferece uma educação continuada em medicina veterinária com qualidade e disponibilidade em todo o país. Isso faz com que ela seja referência em educação no segmento veterinário. Com professores, mestres e doutores em diversas especialidades e atuantes em seus segmentos, as aulas são pensadas para o aproveitamento total do conteúdo ministrado, disponibilizando ao aluno, no formato presencial, EAD, híbrido ou digital ao vivo, materiais que agregam conhecimentos na rotina diária em clínicas, hospitais e fazendas. Já pós-graduamos mais de 50 mil alunos em diversas especialidades na medicina veterinária. Nossos laboratórios são equipados com o que há de mais atual em tecnologia. Microscópios, focos com câmera e mesa digital de anatomia fazem parte dessas inovações. Nossa faculdade conta também com tomógrafo, ultrassom, raio-x, máquinas de ventilação anestésica, internação, centros cirúrgicos e laboratório de análise clínicas, além de um centro referência em fisiatria e fisioterapia veterinária. Temos à disposição dos nossos alunos e também da comunidade local a Clínica Veterinária Qualitas. O local oferece atendimentos com preços diferenciados e também o projeto Vetworking para os alunos, no qual podem alugar o espaço e os benefícios disponíveis para seus atendimentos e cirurgias. Para os cursos de grandes animais, temos 2 fazendas escolas próprias, sendo uma em Piracicaba, em São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso, além de fazendas parceiras no sul e sudeste do Brasil. Disponibilizamos o ambiente virtual de aprendizado próprio, o portal do aluno Qualitas. Nele, encontramos materiais para consulta e reviews de aula, caso tenha o tema gravado em acervo. É possível também a participação dos alunos em cirurgias ao vivo, realizadas nos centros cirúrgicos digitais, transmitindo diretamente no portal do aluno em ambiente fechado e exclusivo. A nossa missão está viva e presente no dia a dia, em levar o aprendizado em pós-graduação em medicina veterinária para todos os profissionais. E agora contamos com a graduação em medicina veterinária, Qualitas, há 20 anos sendo a verdadeira referência. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Hugo Cardoso, professor do Qualitas, responsável pela disciplina de Nefrologia e Urologia da Clínica Médica e Cirúrgica e também do curso de Nefrologia específico que o Qualitas tem. E nós estamos num mês dedicado à Nefrologia e Urologia. O Qualitas vai disponibilizar várias palestras relacionadas a esse tema que é extremamente importante, está muito evidente na rotina e acredito que vai ajudar todos vocês com dicas de como diagnosticar os problemas do sistema urinário, tratamento, então aproveitem bastante. Nós vamos começar comigo, que milito na nefrologia já há 7 anos, né? E sou apaixonado por essa área. E vou trazer um pouco aqui da minha experiência, do meu conhecimento, para poder ajudá-los aí na rotina de atendimento. E o tema que me pediram para falar é o diagnóstico e tratamento das principais urolites do trato urinário inferior. Seria muito, a gente teria que ter muito tempo para falar, né, de todas e pensando até em trato urinário superior também. E aí a gente não poderia, então, fazer algo bem proveitoso. Quem sabe, num outro momento, a gente possa falar das urolitíases que acontecem em trato urinário superior, ou seja, rim, ureter. Aqui a gente vai falar, basicamente, daquelas pedras que se formam ou estão ali na bexiga e podem até estar também na uretra, tá? E vou trazer algo bem objetivo para realmente auxiliar no dia a dia aí de vocês no atendimento desse tipo de problema. Bom,
Talvez aqui eu vou aí, né, deixar os cirurgiões, né, um pouco desapontados, porque vocês vão ver que o intuito aqui dessa nossa conversa vai ser trazer informações para que haja o, talvez a dissolução, o tratamento ali clínico, e não necessariamente a gente precisa ficar, no que eu digo de hoje, né, com o avanço do conhecimento, um mantra do mal dentro da urologia relacionada a problema de urólitos, que seria, tem pedra, vamos já fazer cirurgia para retirá-las e vamos passar dieta. Será que é assim mesmo que a gente tem que conduzir todos os casos? O intuito aqui vai ser abrir, então, a cabeça de vocês para esse cenário do que se recomenda hoje, né? Então, não necessariamente a gente vá por esse caminho, na maioria das vezes, isso às vezes assusta os clientes. Eu vejo na minha rotina de atendimento, em que eu sou a segunda, terceira opinião, em que talvez no primeiro momento foi colocado para o cliente somente aquela opção, ou seja, ninguém quer fazer cirurgia, né? Nós não queremos, os pais dos pets também não querem, porque é um cenário que assusta um pouco e às vezes isso pode atrapalhar até naquela confiança, no relacionamento que você tem que criar com o cliente quando você estiver ali em atendimento, né? E a resposta, então, para esse cenário de que tem pedra, nós vamos necessariamente fazer cirurgia e passar dieta e fazer só isso e achar que está resolvido? Depende, né? Depende de vários fatores que nós vamos pontuar aqui, justamente para auxiliar nesse cenário de atendimento das urolitises e resolução delas, né? Eu vou trazer aqui os principais pontos desse consenso, né, sobre o tratamento e prevenção de urolitise em cães e gatos. É o único que a gente tem ainda, não tem outro feito depois desse. E eu particularmente gosto muito de consensos, porque o que é consenso? Consenso junta um monte de especialista daquele assunto, chamam até pessoas que podem agregar nesse assunto, que não necessariamente são especialistas. E eles criam um documento recomendando tudo relacionado àquele tema. Então, eu acho isso muito válido. Por quê? Os caras vão fazer isso mediante ao conhecimento técnico, o que tem na literatura médica, claro, eles vão basear em evidências, além da própria experiência deles. E a gente sabe que na medicina veterinária existem muitas situações ainda que não houveram estudos, principalmente estudos clínicos, em que a medicina está muito mais à frente da gente por facilidade, às vezes, de fazer estudos clínicos. Estudos clínicos é estudo com os pacientes, né? E isso é extremamente válido, não aqueles estudos controlados em que às vezes a gente fala, beleza, será que isso vai acontecer naquele paciente que eu estou atendendo? Então, é um consenso muito interessante, muito objetivo, em que ele recomenda e justifica. E ele chama atenção, às vezes essas justificativas, elas não têm ainda evidência científica, mas têm a experiência dos especialistas. E o seguinte, ele já começa falando o seguinte ponto, se esses urocistólitos, ou seja, o urólito está na bexiga, tiver associado a sinal clínico, e aí eu estou falando de dor por conta de uma inflamação, então disúria, estrangúria, e sinais ali na urina que tem uma inflamação exacerbada com uma hematúria, e essa hematúria chega a ser macroscópica, né? Eu preciso fazer a remoção desses urólitos, tá? Porque aquilo está agredindo de uma forma em que o paciente não está conseguindo viver em harmonia. Por quê viver em harmonia? Existem pacientes, nós vamos falar disso, que tem a pedra e não tem um sintoma, não tem um sinal clínico. Talvez o diagnóstico foi um achado, porque você estava fazendo
um check-up ou investigando outra coisa e pediu exames de imagem e ultrassom, raio-x abdominal e acabou descobrindo, né? Então, é categórico. Se eu tenho, então, sinal clínico urinário e tenho o diagnóstico de urolitise, eu preciso tirar, né, da bexiga ou da uretra. E aí que vem. A indicação tem sido, ultimamente, a realização de procedimentos minimamente invasivos. Mas o próprio consenso fala, ó, a gente sabe que, às vezes, a região, o local, a realidade ali do atendimento não vai ter acesso a esses procedimentos minimamente invasivos, tá? E então o próprio consenso entende que isso não deve ser uma realidade de todos nós, mas ele estimula que essa realidade aconteça em algum momento, porque os resultados relacionados a retirar pedras, urólitos, com procedimentos minimamente invasivos, sem sombra de dúvida, é muito melhor do que os procedimentos tradicionais, tá? Então, o primeiro ponto que ele chama a atenção é, bom, se está tendo esse sinal clínico e o diagnóstico de cisto urólito, vamos ver se é possível ter a dissolução médica em tempo e sem riscos de obstruções. Por isso que eu falei que eu não ia agradar quem é mais o da cirurgia. Porque quando você vai ler trabalhos norte-americanos e europeus, o índice de cirurgias urológicas é muito menor do que o nosso aqui no Brasil. Vocês vão entender o porquê disso, né? Então, tem essa recomendação. Tirando esse tratamento clínico dissolutivo, se eu tiver nesse cenário de sinal clínico, o animal está sofrendo com a presença da pedra ali em trato urinário inferior, aí eu vou ter que ter alguns manejos aí para tentar tirar essa pedra. Manejos relacionados aos procedimentos minimamente invasivos. Que seria a urohidropropulsão miccional, né, em que você faz com que a pedra seja expelida, né, por micção, você faz isso, tá? A retirada por vídeo, né, cirurgia, ou seja, através do cistoscópio, você vai lá dentro do trato urinário, ou seja, você introduz esse cistoscópio pela uretra, e aí seria uma cistoscopia, né, em que você consegue retirar essas pedrinhas. Claro que essas pedras, elas precisam ser compatíveis em serem retiradas pelo canal uretral. E existe a possibilidade de se fazer a litotripsia intracorpórea, ou seja, laser, né? Eles não recomendam a extracorpórea, que seriam as ondas de choque, né? De forma externa, né? Essas ondas de choque são emitidas ali na região da pedra para pulverizá-la. Algumas situações em homens, né? No humano, tem essa recomendação. De tipo de pulverização das pedras para que seja resolvido. Agora, aqui na medicina veterinária ainda não se tem essa recomendação. Eu entendo que não tem essa recomendação ainda por conta de não haver ainda um equipamento que atenda o tamanho dos nossos pacientes. Às vezes você tem que pegar isso da medicina, e aí são equipamentos para nós, que somos maiores, nossos rins às vezes são bem maiores que o dos nossos pacientes, a bexiga é maior, então não é recomendado, então, ainda que não tenha esses equipamentos, a dissolução por litotripsia extracorpórea, que seria ondas de choque. Agora, se é um paciente compatível em você fazer a cistoscopia e entrar com esse laser no trato urinário, se tem a recomendação. Tá vendo que, por isso que ele fala assim, ó, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Mas é uma recomendação que seria o melhor, né? E tem também a possibilidade de você fazer a cistolitotomia percutânea, que é uma videocirurgia em que você não tem a exposição de um abdômen aberto, né? Uma videocirurgia em que você consegue, por vídeo, entrar lá dentro da bexiga, não pela uretra, né? Mas pelo abdômen, e aí fazer a retirada dessas pedras, tá? Bom, e se os uroscistólitos não estiverem associados a sinais clínicos? O que é a recomendação desse consenso? Seguinte, se tem a possibilidade de obstruir
né? Quer dizer, se não tem, né? Não tem a possibilidade de obstruir, não vai ter a possibilidade dessas pedras migrarem para a uretra, ou seja, aí eu estou falando de urólitos maiores. Talvez você só vai monitorar. Monitorar, olha que interessante, tá vendo que eu não ia agradar realmente os cirurgiões? A recomendação, ó, se eu tenho uma pedra lá na bexiga e não está causando nenhuma inflamação, nenhum desconforto, inclusive você diagnosticou aí, não diretamente, né, foi indiretamente, você pode monitorar isso periodicamente e educar o seu cliente para entender que aquilo não está causando um problema, mas precisa de acompanhamento. Tanto que, se em algum momento esse paciente apresentar sinal clínico, se a conduta for essa, bom, tem cálculo na bexiga, tem pedra na bexiga, mas nós vamos monitorar porque não está fazendo nenhum mal, não está causando uma inflamação, não tem infecção, não tem nada. Se isso mudar, ou seja, começar a apresentar sinais clínicos urológicos, aí sim é recomendado a remoção, porque é grande, né? E provavelmente você não vai conseguir dissolver, né? Que nós vamos falar ainda de quais pedras são possíveis de solução. Como que eles justificam essa indicação de ter pedra, se não tem sinal clínico, e você poder só monitorar? Você vai minimizar, talvez, intervenções cirúrgicas que seriam desnecessárias, principalmente para situações em que o paciente vai recorrer à formação da pedra, ou seja, vai ficar formando, aí você vai sempre estar fazendo cirurgia, né? Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter visto isso. Nossa, fez cirurgia, daqui 2, 3 meses formou de novo, aí vai ter que fazer cirurgia de novo, né? Isso é muito comum, às vezes, em pedras de oxalato de cálcio, cistino, até mesmo urato, tá? E aí eu, particularmente, posso trazer aqui a experiência clínica minha. Eu já tive uma paciente, inclusive ela chama Shakira, ela é muito chique, está morando em Portugal, vocês têm noção. E aí a gente descobriu as pedrinhas dela por acaso, porque não foi o motivo do ultrassom ser feito. Ela não tinha sintoma nenhum urinário, sinal clínico nenhum. Ela estava em check-up com o endócrino, e aí a endócrino falou: ó, tem pedra aqui nessa bexiga, eu vou te mandar para um serviço de nefrologia e urologia para me ajudar nisso. E eu cheguei à conclusão, junto com os tutores, que como aquilo não estava fazendo não tendo nenhum problema, em conjunto com o cliente, decidiu fazer esse monitoramento. E no momento em que ela começasse a apresentar algum sintoma, aí a gente poderia pensar na remoção. E assim ela viveu 3 anos. Só a partir aí de 3 anos é que ela começou a ter sinais clínicos relacionados a vários aumento do número de pedras, né, e também o tamanho. Aí a gente removeu, tá? Então, é uma recomendação do consenso em que eu mesmo já coloquei em prática e faz sentido, pelo menos na minha interpretação clínica, tá? Aqui é o exemplo disso, né? Por exemplo, olha só, essa pedra estava numa paciente, né? Eu não vou pensar em dissolução. Eu não vou pensar, às vezes, que eu vou conseguir clinicamente tratar isso aí, tá? Mas não necessariamente eu já vou propor uma cirurgia, caso isso não esteja causando sintomas, sinais urinários, né? Caso esteja formando, aí sim, é outro cenário. Mas eu gosto de chamar a atenção aqui desse tipo de diagnóstico, porque uma pedra desse tamanho, ela foi crescendo, né? Ela não se formou rápido nesse tamanho aí, né? E até chegar num tamanho que possa vir a causar sintomas, se não foi feito nada, fica sem saber. Então, por isso que há essa recomendação quando você descobre e não tinha sintoma, né? Não necessariamente você já precisa ir correndo para retirar essas pedras. Claro que nesse cenário aqui, esse paciente já estava tendo sinais clínicos urinários, porque olha o tamanho dessa pedra, né? Mas até chegar num tamanho compatível aí a causar sinais clínicos, o paciente estava vivendo bem
junto com essa pedra, tá? Agora, casos esses urocistolitos não estiverem associados a sinais clínicos, mas têm a possibilidade de causar a obstrução uretral, ou seja, eles são pequenos, mesmo não tendo sinal clínico, aí a recomendação do consenso é fazer a remoção ou a dissolução, tá? E casos comecem a apresentar sinais clínicos, aí também a remoção é indicada. Por que que aqui nesse cenário, mesmo não tendo sinais clínicos, é recomendada a remoção desses urocistólogos? Porque eles são pequenos e têm a possibilidade de causar a obstrução uretral. E aí isso pode ser um problema. Essa obstrução uretral pode ser parcial, em que o animal vai conseguir ainda urinar, mas é uma micção, né, diferente. Ou então tem as obstruções totais, em que o animal não vai conseguir eliminar a urina. E isso é um problema, pode causar a insuficiência renal aguda pós-renal, né, por dificuldade de eliminação da urina, né. Então, é por isso que tem, né, a justificativa. Isso pode colocar em risco a vida do paciente, tá? A parcial nem tanto, e o tutor até vai ver, olha, esse animal, esse meu paciente, principalmente os caninos, né, que tem uma uretra maior que os felinos, vai mudar a micção. Por isso que em felino, que tem a uretra muito pequena, né, é um dos maiores riscos de atendimento aí na rotina clínica, é uma emergência gato obstruído, seja o macho, seja a fêmea, por conta do tamanho ali dessa uretra. E aí as obstruções, na maioria das vezes, vão ser totais, né? E aí não eliminando a urina, isso vira um problema até renal, né? Então essa é a justificativa. Olha aqui esse exemplo. É um exemplo de urólitos pequenos que podem andar no trato urinário. E aqui eu chamo a atenção, claro que a gente está focado nos urólitos que estão aqui no trato urinário inferior, mas é uma paciente que estava apresentando movimentação de urólitos desde o rim, ó, indo em toda o ureter até a bexiga, né? Aqui muda um pouco, não é o nosso foco falar em trato urinário superior, mas qual que é o risco dessa movimentação aqui? Ter obstruções parciais ou totais em ureter, né? Isso pode acontecer lá na uretra, mas aqui nesse caso está acontecendo do rim para a bexiga. Por isso que a justificativa do consenso é, se tiver a possibilidade de obstruir, tem que remover ou dissolver logo, porque senão isso vai colocar em risco aí a vida do paciente por desenvolvimento de problemas, tá? Bom, mas você está falando de dissolver, Hugo, né? Como talvez resolução desse problema. Como que eu vou saber se é possível dissolver se eu não estou com a pedra em mão para mandar para análise e saber de qual que ela é, de que ela é feita, né? Bom, a gente vai ter que prever esses urólitos. Qual que é o tipo dele? Mas é possível fazer isso? A gente precisa de uma bola de cristal? Não, tá? O intuito de fazer essa prevenção, né, da composição do urólito antes mesmo da remoção é tentar a dissolução. Ou seja, através de manejo clínico, eu resolvo um problema e não preciso da cirurgia. E porque existem opções terapêuticas para remover e prevenir, tendo aqui remoção a dissolução, né, prevenir a recorrência dos urólitos. Então, o exemplo clássico disso é o Distruvita, ou seja, eles podem ser dissolvidos rapidamente com o uso, por exemplo, de uma dieta apropriada, né? E não necessariamente eu preciso ficar fazendo cirurgias para retirar esse tipo de urólito. Tanto que quando o gringo vem falar aqui para a gente, né, convida os caras que mexem muito com isso, são especialistas nisso, eles falam assim, ó, o Brasil faz muita análise de pedras que poderiam ter sido dissolvidas lá no paciente. Então, está precisando melhorar o diagnóstico disso. E aqui a gente vai ver como que a gente pode melhorar, tá? O que que vai ajudar, então, nessa prevenção? Não é ter uma bola de cristal, não é ficar achando. É utilizar a radiografia. Por quê? A aparência radiográfica dos urólitos é um padrão ouro para você predizer
Ou seja, eu acho que vai ser a composição do urólito vai ser disso, então eu consigo dissolvê-lo, certo? Ou seja, nossa, Hugo, eu achava que eu ia fazer o diagnóstico com ultrassom e pararia só aí. Não, você vai ter que fazer um casamento entre a, o ultrassom, que às vezes é um exame mais rotineiro aí na rotina nossa mesmo, mas tem o diagnóstico ultrassonográfico, eu vou ter que casar com o raio-x, não para ter o diagnóstico, mas para eu ver as características radiográficas da pedra, para eu poder prever se vai ser possível a dissolução ou não. Porque os urólitos, eles têm características radiográficas em que eu posso ver isso e falar, bom, eu vou tentar a dissolução. Não, isso aqui não dissolve. Então, eu vou ter que ter outra atitude para resolver, já que está causando problema no meu paciente. Então, aqui tem uma tabelinha mostrando justamente isso. Como é que eu posso predizer, né, a composição do urólito com as imagens radiográficas? Exemplo, o oxalato de cálcio monohidratado, ele é muito radiopaco. Ou seja, ele vai ter uma característica muito de osso ali, né? E ele pode vir, né, o seu formato, ele pode ser tá cheio de pontas, ser tipo aquelas pétalas de rosa, né, eles falam, tá? Provavelmente a gente vai encontrar isso mais em bexiga, né? Eles são pequenos, né, olha, de 1 a 5 milímetros e são em grande quantidade. Então, olha só, eu vejo a radiopacidade, o formato, a quantidade e o tamanho, pensando em características radiográficas. O oxalato de hidratado, ele tem as mesmas características, então vai ser muito radiopaco, pode vir rugoso, cheio de pontinhas, talvez um menor número ali, né, presente ali de pedras, e um pouquinho maior do que o monohidratado, podendo chegar até 7 milímetros. Tá? Já o Distruvita, né, que é outro urólito muito comum na rotina nossa de atendimento, o Distruvita é estéreo, porque ele pode ser formado por infecções, ele é menos radiopaco. Ele tem uma radiopacidade um pouco menor do que o do oxalato de cálcio. Ele costuma ser arredondado, ele não costuma ter pontas. Olha só, tanto que é interessante, tá? Ele costuma também não ser em grande quantidade, em número, né, de pedras lá dentro da bexiga. E eles podem chegar até 10 milímetros, certo? Então, existem essas características radiográficas, vai ajudar muito. Oxalato de cálcio não dissolve, a gente vai ver, ou dissolve, não sei. Urato, dissolve. Ó, o urato, ele tem uma pequena radiopacidade, eles costumam ser escuros ao raio-x, né? Eles podem ser ovalados no seu formato. Usualmente, né, frequentemente, não passa de 5 dentro lá do trato urinário. E podem ficar grandinhos, né? Cistina também é um urólito que pode acontecer e tem uma radiopacidade pequena. Eles costumam ser também mais escuros, né? Arredondados. Ou seja, a gente precisa entender, então, essas características radiológicas das pedras. No momento em que eu estou tendo o diagnóstico ali, né, ultrassonográfico, para poder prever do que pode ser essa pedra e poder dissolvê-las, sem precisar fazer cirurgia, tá? Então, a gente não pode ficar somente com o ultrassom para só detectar os urólitos, né? A ultrassonografia ela é muito vantajosa em detectar os cálculos, principalmente os menos radiopacos, né? Tem cálculos, por exemplo, formados de sangue, né, que tem uma mineralização ali do sangue por algum sangramento ali do trato urinário. E quando você casa com a radiografia, você, junto com o ultrassom, você consegue, então, prever de que tipo é aquele urólito, podendo colocar em ação ali tratamentos que podem dissolver o urólito, tá? E você tem que explicar muito bem para o cliente, para ele entender isso, né? Que você vai precisar desses 2 exames de imagem
porque eles se complementam, né? Principalmente quando você falar assim, ó, porque eu vou poder tentar tratar isso e não precisar fazer cirurgia. E aí volto lá no início da nossa conversa. Ninguém quer ficar fazendo cirurgia, né? Nem nós queremos que fiquem abrindo a gente ou nos submetendo a qualquer procedimento cirúrgico, e nem os pais de pets, né? Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico e a previsão do tipo, tá? Utilizando esses dois exames, ou seja, a radiografia e o ultrassom. O ultrassom, como ele é mais dinâmico, ele é mais colocado em prática aí nos atendimentos, a gente vai entender, né, se tem a pedra ali e onde ela está, né? E aí pode vir também, né, mensurações, falando em relação à sua a questão do tanto que está ali a radiopaca ou radiolucente também, né? E aí eu vou juntar com a radiografia para ver aquelas características de radiopacidade e formato, número certinho, tamanho certinho, para eu prever o tipo de uróide. E aí tem algo também que é outro mantra do mal que a gente gosta sempre de, eu pelo menos gosto sempre de tirar de todo mundo, porque foi retirado de mim. E a cristalúria? Ou seja, a presença de cristais na urina. Não vai me ajudar no diagnóstico do tipo de urólito? Não tem isso, né? Aliás, eu recebo muito encaminhamento de colegas em que o motivo foi só ter cristal ali na urina. Será que isso realmente é um problema? A gente pode sempre encarar a cristalúria como um problema do trato urinário? E aqui, especificamente, será que eu posso pegar essa informação? Ou seja, eu tenho ali um animal que eu fiz exame de urina e ele apresentou cristais, e aí eu descubro que ele tem pedra. Será que eu posso casar as informações e falar assim, se esse cristal é distrovita, essa pedra é distrovita? Não. A cristalúria não é sinônimo de urolitise. Guardem isso. Tá? E tirem se vocês ouviram isso alguma vez na vida. Por quê? Cristais podem estar presentes sem a formação de uróide. Quando a gente vai lá, né, no entendimento do porquê que tem a formação dos urólitos, não tem em nenhum momento, em nenhum livro, em nenhum artigo, falando um dos motivos para se formar urólito é porque tem cristal na urina. Não, não tem, não existe. Você pode ter urólito sem ter cristal. Você tem pedra lá e não tem cristal nenhum no trato urinário. Agora, quando existe a presença de urólito, o tipo de cristal pode ser diferente também da composição do urólito. Olha que interessante. O professor Leandro Crivelente, que né, da nefrologia e urologia, ele fez um trabalho mostrando justamente isso. Foram mais de 150 pacientes em que ele percebeu que, às vezes, tinha pedra, né, ali no trato urinário, e cristal também. Só que não fazia sentido os dois. O tipo de pedra era um e o cristal era outro. Ou seja, basear-se em cristal para achar que isso vai formar pedra, ou a pedra que está ali é do cristal, não dá. Não dá, tá? É como você jogar uma moeda para cima. Você pode falar, vai sair cara. Pode ser que saia, mas pode ser que seja coroa, né? Então, não é possível adivinhar ou até mesmo diagnosticar qual o tipo de cálculo envolvido somente com a avaliação de cristais na urina. A recomendação é realmente prever, né, esse tipo de urólito com as características radiográficas e não tentar a dissolução, tá? Então, por isso que todos os tipos de pedra que foram removidos cirurgicamente ou até mesmo expelidos por micção devem ser analisados através da cristalografia. E aí, esse tipo de avaliação, a gente tem que tomar cuidado. Não é todo laboratório que faz a análise quantitativa do que formou a pedra, ou seja, vai lá, identifica o que tem na pedra e conta o quanto tem daquele mineral, porque a pedra ela pode ser simples, mista ou composta. Simples,
mais de 70% é de um mineral só, pode chegar até 100%. Se ela for 100% de um mineral só, aquelas análises qualitativas, e aí que todo laboratório faz, só identifica o que tem, não o quanto tem, aí vai te ajudar. Agora, não dá para você saber, só com a pedra na mão, se 100% é só de um mineral. Então, isso limita um pouco as opções de laboratório que vai fazer esse tipo de análise quantitativa e qualitativa também, tá? Quais os urólitos são dissolvíveis? Da nossa rotina de atendimento, vai ser estruvita, ácido úrico ou urato de amônio e cistina, tá? O resto a gente não consegue dissolver. Por isso a importância dessas características radiográficas para eu tentar esse tipo de tratamento, tá? E oxalato de cálcio, que é muito comum na nossa rotina, vai dissolver? Não, gente. Não adianta você fazer nada. Então, se eu tenho características radiográficas que me faz pensar que aquele urólito lá na bexiga é de oxalato de cálcio, eu não vou propor a dissolução. Eu vou explicar isso para o meu cliente. Ó, tá com características que é de oxalato de cálcio e a gente não vai conseguir dissolver, tá? Não adianta dar, às vezes, chás. Muitos clientes chegam para a gente perguntando, vamos dar um chá de quebra-pedra, né? Porque eu usei e foi maravilhoso. Se for de uma pedra que não é dissolvível, não vai dissolver. Se para o tutor foi dissolvível, foi maravilhoso porque dissolveu, porque provavelmente aquela pedra era dissolvível, e aí vocês vão ver que é um dos pilares para a dissolução dos urólitos que são dissolvíveis, tá? Então, como é que a gente vai seguir com o tratamento, né? Se eu tenho lá pedra na bexiga e eu posso tentar ali a dissolução, eu vou tentar, tá? Então, deve-se tentar sempre a dissolução dos urólitos antes de qualquer intervenção cirúrgica, tá? E essa dissolução, pensando em tratamento, ela vai implicar sempre em qualquer tipo de pedra ali que é dissolvível. Você diminuir a supersaturação da urina. Essa urina ela não pode ficar supersaturada, porque uma urina concentrada ela é o pilar para a formação de pedra, independente se tem outros motivos ali para que haja essa formação, tá? E os fatores que vão influenciar diretamente essa supersaturação da urina inclui a concentração de mineral e o pH. Então, isso são dois fatores aí que influenciam muito em urina estar supersaturada. Aqui, gente, é a gente pensar no líquido concentrado de mineral, tá? Se eu não conseguir a dissolução, mesmo eu tentando, achando que ia dar certo pelas características radiográficas, pode ser que a pedra está num tamanho que não vai ser possível mais de dissolução, porque existe a influência do tamanho de pedras na possibilidade de você conseguir a dissolução. E aí eu vou ter que ir para os procedimentos que a gente já falou, né, que são as recomendações, principalmente minimamente invasivas. Se você não tem condição de fazer isso, aí vai ter que retirar pelos métodos tradicionais. Então vamos falar da estruvita em relação à dissolução. Na grande maioria das vezes, ela pode estar relacionada a cistites bacterianas, principalmente em fêmeas caninas, porque a gente sabe que gato não costuma desenvolver infecções urinárias, né? E sim inflamações do trato urinário. E essas infecções precisam ser causadas por agentes como Staphylo, Proteus, Klebsiella, Enterococcus, que produzem uma enzima que vai aumentar o pH urinário, diminuindo a solubilidade dos minerais que podem estar presentes na urina, de estruvita. Aí eu estou falando de fosfato, magnésio, carbonato, cálcio. Isso vem da alimentação. Para eu, então, dissolver essa pedra que tem infecção junto ali do trato urinário, eu preciso de antibiótico o tempo todo nessa tentativa, porque a pedra ela foi formada por uma infecção, então ela é infectada, né? Junto a isso, eu venho com a dieta. Uma dieta que não vai
dar para o paciente a possibilidade de ter a supersaturação, né, presença dos minerais de estruvita na urina. Então a dieta ela me ajuda nisso. Então ela tem que ter menos fósforo, menos magnésio, costuma ter um pouquinho mais de sal para estimular a ingestão hídrica e menos proteína, para não ter uma supersaturação urinária ali de proteína, que poderia servir como núcleo formador, né, da precipitação dos cristais de estruvita. Tá? Tem que tomar cuidado com a restrição proteica dessas dietas e principalmente usar a longo prazo em felinos que são carnívoros estritos, né? Isso pode levar a desbalanço nutricional. Agora, o que é mais importante nisso tudo é você fazer com que o paciente tenha uma densidade urinária abaixo de 1,015, 1,020 e 1,030, 1,035 no gato, 1,015, 1,020 no cão. Gente, ou seja, eu tenho que dar muita água para tentar dissolver. As pessoas confundem que acham que somente tratar com antibiótico, já que eu estou tendo a pedra de estruvita por características radiográficas ali, eu estou vendo isso, e infecções urinárias vai resolver. O antibiótico vai lá e vai ficar batendo na pedrinha e quebrando ela. Não é isso. Você vai estar simplesmente matando bactérias que formaram a pedra, né? Agora, e nem a dieta vai lá também, né? E vai ficar batendo ali na pedra para dissolver ela. Você vai ter uma dieta que não vai dar mineral ali, né? Para aquele paciente em grande quantidade que poderia te atrapalhar na dissolução. Um dos pilares, então, da dissolução das pedras é beber muita água. É beber muita água, tá? Para você ter uma diurese contínua, uma densidade urinária muito baixa, para que isso sim faça como se fosse um lixamento, né? Vai lixando a pedrinha, tá? E aí as recomendações para o pH é que ele fique abaixo de 6,5, ou seja, para o urólito estruvita, você acidificar, deixar a urina mais ácida é interessante, porque ele gosta de pHs alcalinos para se formar. Então, ó, a recomendação do consenso para você dissolver essas pedras de estruvita é porque tem que se evitar ficar fazendo cistotomia, suturar bexiga, porque isso está relacionado à recorrência em 9%, ou seja, você faz cirurgia na bexiga, sutura ela, normal, cirurgia perfeita, dentro das técnicas. Isso pode ser responsável por influenciar em até 9% a recorrência, tá? Temos então que utilizar, né, a recomendação de alimentos com baixos teores de magnésio e fósforo e que acidifica a urina, né? Por exemplo, os urólitos estéreis em que não tem bactéria, principalmente em gatos, isso é muito comum, né, já que não tem tanto desenvolvimento de infecção, foi visto, né, efetivamente a prevenção só pela manutenção de uma dieta terapêutica, né, para não voltar a ter a recorrência. Então, esses são os pilares aí para se tentar a dissolução dos urólitos de estruvita, tá? E aí, ó, pensando em prevenção para que não volte, né? Os alimentos comercializados para tratar os urólitos de estruvita não previnem a sua recorrência, mas pode retardar ou minimizar a carga de urólito na presença de infecção do trato urinário não reconhecida. Por muito tempo, tentou-se utilizar a dieta para o estruvita, as comerciais, pensando até no controle das infecções, né? Pela questão de você acidificar com esses alimentos comerciais. Só que tentar o controle das recorrências de infecções com o alimento não é eficaz. Então, ajuda, mas não é eficaz. Você vai ter que entender por que aquela fêmea, aquela cadela, está tendo infecções urinárias recorrentes que está formando pedra. É aí na jugular, qual que seria a jugular aqui? O motivo das recorrências da infecção. E não achar que você, dando uma dieta, vai resolver a recorrência das infecções, tá? Outro urólito dissolvível é o urólito de amônio, né? E por que se forma o urólito de amônio ou urato?
devido a um excesso de ácido úrico. Então, hiperuricosúria e um pH ácido da urina. Tá? E às vezes o paciente tem esse excesso de ácido úrico na urina, ou por dietas ricas em purinas, ou por um defeito genético na metabolização das purinas. E aí eu estou falando de dálmata e bulldog, por exemplo. Ou seja, na metabolização lá das purinas, né, que você pode ter ela endógena ou vindo da dieta, você precisa, né, de ter uma enzima para metabolizar o ácido úrico, que está vindo aqui ó, na metabolização das purinas, para esse ácido úrico se transformar em alantoína. A alantoína, gente, ela é uma substância inerte e muito dissolvível. Muito dissolvível. O ácido úrico não. Então, geneticamente, esses pacientes podem vir com um defeito de não ter um transportador para ter esse tipo de enzima. Então, não vai ter a uricase, que seria a enzima que quebra o ácido úrico, né, e se transforma em alantoína. Então, esses pacientes vão ter um excesso de ácido úrico e isso vai ser excretado na urina. Tá? Só para vocês terem uma noção, ó, cães que não têm a predisposição genética a ter esse defeito, tem aí uma eliminação, uma excreção de ácido úrico na urina em torno de 10 a 60 miligramas dia. Olha o humano, tanto que muda um pouco, né? Agora, o dálmata que vem com esse defeito genético passa a ter 400 a 600 miligramas dia, por isso que pode formar pedra de urato, tá? Então, essa mutação genética aqui, né, nesse gene aqui, o SLC2A9, tá? E que remete para a gente o seguinte, bom, se é dálmata e tem pedra lá, tem grande chance de ser de urato por conta dessa incapacidade da metabolização do ácido úrico por deficiência da uricase. Agora, eu posso ter outras raças com um problema no fígado, principalmente relacionado a problema circulatório hepático, ou seja, desvio porta-sistêmico. Aí eu estou falando de York, por exemplo, ou qualquer outra raça que pode nascer com desvio porta-sistêmico, e isso pode predispor à formação de pedras de urato. Tá? A dissolução da pedra de urato eu vou tentar fazer com as características radiográficas, claro, e se faz sentido esses dois cenários. Ser um dálmata por ter, ou um bulldog com defeito genético, ou uma raça que pode ter aí o desvio porta-sistêmico. Essa dissolução, geralmente, ela é realizada dentro de 4 semanas em cães. Em gato, ainda não existe dados, tá, em saber em quanto tempo eu consigo dissolver isso, tá? Porque a literatura mostra uma incidência maior de oxalato de cálcio em gato, só que a literatura europeia, norte-americana. Aqui no Brasil, um trabalho feito pela UFG, né? Eu sou aqui de Goiás, então eu fiz parte disso, desse trabalho. Identificou-se muito urato em gato também. Né? O que não está... foi um achado bem interessante para a literatura médica veterinária mundial. Tá? Então, não tem dados mostrando em quanto tempo se consegue dissolver urato em gato. Em cão, os trabalhos mostram em torno de 4 semanas. Como é que eu consigo isso? Usando dieta alcalinizante, já que essa pedra, o que predispõe ela são pHs urinários ácidos, e eu tenho que diminuir a oferta de purina para esses caras, né? Principalmente pensando naqueles que têm alteração genética, né, no fígado, em que eu não vou resolver isso. Agora, se eu tenho um problema no fígado, como o desvio o shunt porta-sistêmico, aí eu tenho que resolver esse problema, tá? Porque só entrar com uma dieta com menos proteína, fazer beber muita água, não vai resolver. Eu tenho que resolver esse desvio. Então, a dissolução não foi possível em cães e gatos com a doença hepática não corrigida. O desvio porta-sistêmico, por exemplo, o shunt, tá? Há indicação também, nesses casos, principalmente os dálmatas que vêm com esse defeito lá daquele gene, em você entrar com um inibidor da xantina oxidase, ou seja, o alopurinol.
ajuda a você não ter um excesso de ácido úrico na urina. Aí todo mundo vai pensar, mas o uso do allopurinol pode predispor à formação de urólitos de xantina? Sim, pode, tá? E aí a gente fica entre a cruz e a espada, né? Ah, eu uso um medicamento pensando no tratamento de um tipo de pedra, mas esse medicamento a longo prazo pode induzir a formação de outro tipo de pedra. Não tem resposta ainda para isso, né? Como que a gente faz? O que se sabe é, o allopurinol, sim, ajudou muito, principalmente quando você está diante de dálmatas ou bulldogs que têm aquele defeito genético. Talvez não faz sentido a gente usar o allopurinol no diagnóstico das doenças hepáticas como o shunt, tá? Eu tenho que resolver o shunt, tá? Então, ó, a, a recomendação é você considerar o uso dos inibidores da xantina oxidase para cães com hiperuricosúria genética e que falharam na prevenção com o uso só da dieta terapêutica e muita água, tá? E aí, aqui tem as doses, né, que vocês podem usar, e aqui ele fala que o allopurinol em pacientes com shunt não viu eficácia, não tem isso, é desconhecido, tá? E o allopurinol deve ser evitado em cães que não estão recebendo dietas reduzidas em purina para minimizar o risco de formação de urose de xantina, tá? Então, se você não está fazendo manejo dietético, não adianta você ficar entupindo o paciente de allopurinol, tá? E os urose de xantina não foram ainda investigados em gatos, né? Já foi visto isso mais em cães. Outro urólito dissolvível é o de cistina. Tá? E por que forma o urólito de cistina? Bem rapidamente. É uma diminuição da reabsorção tubular proximal de cistina, ou seja, é uma alteração genética, comum em bulldogs, em dashes, tá? Yorkshire. E o aumento da solubilidade de cistina faz com que você tenha a dissolução do cálculo. Ou seja, como é que eu posso, então, aumentar a solubilidade dessa cistina que vai estar muito aumentado lá na urina e por isso que se formou. E aí, volto a dizer, como é que eu vou prever que é de cistina? A raça e as características radiográficas. Então, eu tenho que fazer esse cara beber muita água, né? Viu que você aumentar a ingestão hídrica em suspeita de cálculos de cistina diminuiu em até 25% a excreção de cistina na urina. Então, você vai diminuir a quantidade dela na urina. Ou seja, vocês estão percebendo que fazer beber água está em todos os tipos de pedra dissolvível, e talvez seja um dos pilares, tá? Eu preciso deixar o pH da urina alcalino, porque a cistina se forma principalmente em pHs ácidos. Então, às vezes, tem até o uso de alcalinizantes, ou seja, citrato de potássio, para todos os urólitos em que eu tenho que tentar a dissolução aumentando o pH, tá? E aí, há a possibilidade de você precisar usar um produto, a tiopromina, a tiola, por exemplo, com o intuito de você diminuir a possibilidade ali, né, desses, da cistina, né, desse aminoácido se juntar e formar a pedra. Então, esse tipo de medicamento impede a agregação da cistina e formação de pedra. A recomendação para o uso desse tipo de medicamento é na recorrência, ou seja, eu entrei com uma dieta que tem menos proteína, já que a cistina é um aminoácido, está bebendo muita água, eu alcalinizei a urina e formou de novo, aí talvez vai precisar desse medicamento, tá? Então, ó, a recomendação do consenso fala o seguinte, eu preciso deixar com que essa urina fique muito dissolvida, né? Eu não posso deixá-la concentrada. E os alimentos com alta umidade, ou seja, aqueles alimentos que têm mais de 75% de umidade, deve ser recomendado. Beber água é algo extremamente importante. E esforçar para que esse cenário, né, dietas úmidas ou estimular a beber água, com que a densidade urinária chegue a ficar menor ou igual a 1,020 em cães e ou menor que 1,030 em gatos, tá? Então, um dos pilares aqui é fazer com que esse paciente
urine bastante, tenha urina sempre diluída, tá? As dietas para prevenção de urose e cistina deve ter menos precursores de metionina e cistina, ou seja, eu preciso diminuir a quantidade proteica, aí existe, por exemplo, a ração renal, que tem essa diminuição, a ração para o idoso tem essa diminuição de proteína, tá? E, ó, alimentos de origem enlatados, de origem vegetal, também pode ser útil no manejo desse tipo de urólito, mas falta estudo que documente isso. Por que pode ser útil? Porque você tem isso aqui, ó, diminui a quantidade de metionina e cistina e aumento de taurina e carnitina, tá? E o oxalato de cálcio, que é um cálculo muito comum na rotina de atendimento. Se ele não é dissolvível, o que eu vou fazer para prevenir? Primeiro, eu vou ter que tirar essa pedra de alguma forma, seja por micção espontânea, seja por procedimentos minimamente invasivos ou até mesmo procedimentos tradicionais. Agora, para eu prevenir isso, eu tenho que entender quais foram os fatores de risco de formação dessa pedra. Ou seja, o oxalato de cálcio eu tenho que ter a expulsão, a retirada. Mando para análise e aí eu tenho um diagnóstico. É de oxalato de cálcio essa pedra, eu tenho que ir atrás dos motivos que pode se formar a pedra de oxalato de cálcio. Ou seja, excesso de oxalato na urina e o excesso de cálcio na urina. Faz sentido? Claro, é oxalato de cálcio. Então eu tenho que entender por que eu posso estar tendo excesso de oxalato na urina e o porquê que eu posso ter excesso de cálcio. Aí, gente, abre muita coisa para ser investigado. O oxalato, por exemplo, na urina, em excesso, pode estar relacionado à qualidade da dieta. Talvez eu estou dando dietas para o animal que tem muito oxalato. Dá um exemplo aí, Hugo, para gente, de um alimento que tem muito oxalato. Batata doce. Talvez esse cara faz uso de alimentação caseira ou na própria ração tem batata doce, não sei, né? E aí tem muito oxalato, tá? E problema de cálcio urinário, gente, aí eu posso ter que ir e investigar causas de hipercalcemia. Outro motivo para se formar, ajudar a formação desse tipo de pedra são pHs urinários ácidos. Então eu tenho que entender por que está ácido e talvez alcalinizar. E está relacionado sempre à urina supersaturada. E urina supersaturada está linkada com beber menos água que precisa e dieta, tá? Então, existem diversas possibilidades de formação. Tá? Alterações no metabolismo de cálcio e fósforo, eu tenho muito cálcio sérico e eu vou ter muito na urina. Problemas que levam à hipercalcemia. Até tem a hipercalcemia idiopática do felino, que é idiopática, você não sabe por que está ali e pode ser um motivo de formação de pedra de oxalato de cálcio. Hipercalciúria, né? Eu tenho que ter muito cálcio ali na urina para justificar a formação dessa pedra. Dieta rica em cálcio, será que isso está influenciando? Será que realmente essas dietas elas estão ricas em cálcio? Talvez dietas de baixa qualidade, sim. Quadros que levam à acidose metabólica, e eu vou ter uma urina com pH ácido, que vai levar à possibilidade de justificar, né, o porquê que tem aquela pedra ali e eu fiz o diagnóstico. Uso de medicações de forma contínua pode elevar a possibilidade de formação de pedra por influência na excreção do cálcio, como diuréticos de alça, corticoides. Ainda, mas muito pouco, tem a prática de acidificar a urina, né, como tentativa de, vou inibir aquela recorrência de infecção dando vitamina C. Isso pode elevar a presença de oxalato na urina e ser o motivo de formação de pedra. E também até o uso de vitamina D, está na moda, né, suplementar vitamina D tanto em animais quanto em pessoas, e isso pode levar a um excesso desnecessário, e se eu tenho muita vitamina D, eu posso ter muito cálcio no sangue, e aí, consequentemente, eu vou ter na urina. Ou seja, aqui é o recado? Eu tenho que ir atrás de entender por que se formou a pedra de oxalato de cálcio, tá? E para eu tentar minimizar a recorrência, já que tem motivos para isso, é fazer com que o paciente diminua muito a concentração urinária. Aí eu estou falando de beber água e usar alimentos úmidos.
Beber água numa magnitude em que eu tenho a densidade urinária menor que 1,020 em cães e menor que 1,030 em gato. Evitar a acidificação da urina, e pelo contrário, às vezes eu vou alcalinizar, fazer uso de alcalinizantes. Evitar dietas com excesso de proteína, porque isso supersatura a urina, né? E já foi comprovado que o aumento da proteína dietética e urinária, consequentemente vai ser excretado, ou seja, hiperproteinemia, aumenta a excreção de cálcio e diminui a excreção de citrato na urina. O que é isso, citrato, Hugo? É um alcalinizante que é extremamente interessante tê-lo na urina, nesse cenário do oxalato de cálcio, porque vai alcalinizar a urina e o citrato vai impedir que o oxalato se ligue ao cálcio, tá? Então não é interessante eu ficar com dietas com muita proteína em pacientes formadores de pedra de oxalato de cálcio. E verificar sempre a hipercalcemia, né, gente? Se realmente tem e por que tem e resolver, tá? Em casos de pacientes em que eu ajusto dieta, ajusto o pH da urina já é ajustado só pela questão da dieta e faço o paciente beber muita água, independente dos estímulos, e ele volta ainda a formar, aí são candidatos a você utilizar medicamentos como citrato de potássio em até 150 miligramas quilo dia, tanto no cão quanto no gato, com o intuito de você aumentar o pH urinário e ter citrato na urina, né, para impedir que o oxalato se junte ao cálcio. Pode ser interessante você utilizar a hidroclorotiazida, que é um diurético que ele impede que o néfron excrete cálcio. Ou seja, ele vai lá no néfron e fala assim, néfron, não reabsorve o cálcio que está aí indo embora, e aí isso vai voltar para o sangue, tá? E existe a possibilidade de gatos, principalmente, estar com deficiência de vitamina B6, e isso pode induzir a formação de oxalato de cálcio, pedra de oxalato de cálcio, tá? Então, eu tenho que, talvez, investigar na recorrência daquele gato que está tendo pedra de oxalato de cálcio, a vitamina B6, tá? Então, a recomendação para o uso desses tipos de medicamento é aqueles pacientes que não responderam muito bem ao manejo dietético, diminuindo proteína, e o manejo hídrico, seja a comer alimentos mais úmidos ou o estímulo hídrico mesmo direto, tá? E aqui tem várias justificativas para que isso seja colocado em prática que deram certo, tá? No consenso. Ou seja, esses foram os principais urólitos da rotina que vocês vão atender, e vocês viram os que são possíveis de dissolver e o que a gente tem que fazer cada um. É mexer na dieta e mexer na água, principalmente, né? E alguns detalhes específicos em cada um e o porquê. E aí eu vou terminando esse assunto, voltando no básico, na base. O que é urolitíase, gente? Aqui tem uma definição que eu gosto muito, que a urolitíase é a formação de cálculos urinários a partir de cristais menos solúveis na urina, tanto em condições fisiológicas como também patológicas. Entretanto, não deve ser considerada uma doença isolada do trato urinário, mas sim uma afecção multifatorial. Vocês viram que tem diferentes motivos para se formar aquele tipo de pedra. Ou seja, a formação de urólito não é uma doença, mas sim uma complicação de diversos distúrbios. Ou seja, a formação de pedra, ela tem que ser entendida que ela é só a representação dos problemas. E se eu ficar na cabeça que é só tirar e mudar a dieta, né, de forma sem entender que tipo de pedra é, o que eu tenho que manejar realmente esse paciente, vai ter que recorrer, simples assim. Ou seja, um dos pilares que eu vejo e que é muito esquecido é: se eu tiver urina diluída e não supersaturada, independente de outros fatores, isso vai minimizar muito a possibilidade de formar pedra. É aquilo que a gente escuta, nós humanos que temos pedra e vamos no urologista para ele tirar aquela pedra porque está causando um problema, dor, sinal clínico, ele vira e fala, ó, tirei, resolvi, você precisa beber muita água agora, para você ter a diluição urinária e jogar isso fora, não ficar retido, né? A gente iria para os pilares de formação da pedra, que é supersaturação urinária, retenção urinária, presença de
de substâncias ali que podem serem núcleos formadores, por exemplo, a proteína, e basicamente são esses três pilares, tá? Urina supersaturada, retenção urinária, ficar segurando xixi, né? E urinas que possuem substâncias que podem funcionar como núcleos formadores, tá? A deficiência de substâncias que nós devemos produzir, que impediria a cristalização e a precipitação, ela é questões genéticas, né? Então, a gente não vai conseguir ter esse diagnóstico. Ou seja, eu preciso, então, estimular sempre os pacientes a beberem água. Eu preciso fazer com que o meu paciente beba água de maneira ideal. Isso é uma responsabilidade que você precisa fazer com que o seu cliente entenda. Ou seja, não faz sentido algum eu ter recorrência de pedra e eu não estiver atuando no manejo hídrico desse paciente. Ou seja, eu preciso fazer com que ele beba mais água, independente do tipo de pedra, independente se é de urato, se é de oxalato, se é dissolvível, se não é. Eu preciso fazer com que ele ingira mais água. E é um desafio hoje para mim na minha rotina. Por que um desafio? Esses caras não entendem que tem que beber água assim, né? Seria maravilhoso. Por que seria maravilhoso? Por conta própria, ele vai lá e bebe água e ainda você fala, ô gatinho, você precisa beber tantos ml de água por dia. Assim como nós, a gente tem que chegar num volume ideal, satisfatório que o médico fala pra gente. Ele é individual, ele não é igual para todo mundo, não é esse negócio de ser 2 litros para todo mundo. Nós somos diferentes, temos corpos diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes. E os cães da mesma forma, os gatos também. Então eu tenho que personalizar essa ingestão hídrica para cada paciente. E para mim hoje é um desafio, por quê? Os nossos pacientes não entendem. Eu posso falar para esse gato, você precisa beber 500 ml de água por dia. Ele não vai entender isso. Quem que tem que entender? O tutor. E o tutor tem que fazer com que isso aconteça. E seja monitorado o volume. Aí vem a questões dos estímulos hídricos. Introduzir dietas úmidas. É recomendação, vocês viram, dietas úmidas. Ah, não consegui só com a dieta úmida diluir muito essa urina. Tem que ter o estímulo hídrico, ele precisa ter aquele volume de água ideal para um cão, para um gato beber por dia. Aí vem água saborizada, colocar água na comida. Você tem que colocar com que exista situações em que o tutor controle esse volume. E o mais difícil é fazer com que ele entenda isso. Ele vai ter que sempre ser responsável por esse volume de água ingerido pelos pacientes. Então, aqui eu chamei atenção para vocês de como a gente tem que ter o diagnóstico, como a gente pode prever o tipo de pedra para tentar a dissolução, situações em que você vai ter que realmente utilizar de procedimentos para retirar, mas principalmente prevenir, né? Fazer essa prevenção das pedras. E está muito relacionado a beber mais água e que o colega tem esquecido, tem só proposto cirurgia e dieta, que talvez essa dieta mais famosa aí, né, que é a urinária para estruvita, não resolve todos os tipos de pedra, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e nos vemos por aí, tá? Obrigado, tá?